Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula. A aula de hoje é a aula 13, que vai iniciar o conteúdo das integrais. Tudo bem? Então, primeiramente, vamos falar sobre os estudos delas, né? Os estudos das integrais. A gente vai para o pontapé inicial do assunto. Então, lembre o seguinte: se você tem operações inversas, por exemplo, uma soma e subtração, isso aí simboliza que são opostos, né? Você está fazendo uma operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão e da potência é a radiciação, né? Você fazer a raiz de alguma coisa. Tudo bem. Então, quem vai ser a operação inversa da integral? É as derivadas, certo? Para você ter como prova de que você vai fazer o caminho inverso, né? Então, assim, eu multipliquei alguma coisa, eu quero dividir só para fazer a prova real. Aí você vai lá e consegue achar o valor. Mesma coisa agora quando você for aplicar as integrais, tá? Para você saber a prova real do valor que você fez, que você calculou, é só você aplicar a derivada no resultado final, tá? Então, vamos falar um pouco do conceito dela, o conceito de primitiva. O que é o conceito de primitiva? A gente diz que um f grande de x, né, um f maiúsculo, né, coloquei aqui só para diferenciar desse fzinho pequeno, tá bom? Se ele é uma primitiva, se o fzinho for a derivada do f grande. Como é que a gente vai visualizar isso? No primeiro exemplo, você tem aqui um fzinho de x, que é igual a cosseno de x, ok? Eu quero saber o seguinte: quem eu vou dizer que é um f grande de x, que quando eu derivo ele, vai me dar o fzinho de x. Ou seja, quem eu derivo vai me dar cosseno de x. É o seno de x, certo? Olha lá, seno de x. Derivada de seno de x, cosseno de x. Então agora está fazendo mais sentido. Vamos para o segundo exemplo. Lá no segundo exemplo, agora eu tenho secante ao quadrado. Então, quem eu derivo me dá secante ao quadrado? É a tangente. Tangente de x. E o terceiro exemplo? Quem eu derivo vai me dar x ao quadrado? Bom, derivada a gente subtrai um dos expoentes. Então, se a gente está fazendo caminho contrário, a gente teria que somar mais um no expoente. Então, me daria alguma coisa de x ao cubo, certo? Só que aqui não tem número, que se eu derivasse x ao cubo, ia vir 3x ao quadrado, mas não tem 3 aqui. Então, o que a gente faz? Divide por 3. Olha lá. X ao cubo sobre 3. Quando eu vou derivar, aqui, ó, 3x ao quadrado sobre 3, simplifiquei 3 com 3, x ao quadrado. Então, esse cara x ao quadrado, x ao cubo sobre 3 é a primitiva dele. Tudo bem? Só que está faltando uma pequena informação aí, que eu vou dar na observação agora. Se eu tenho f de x é igual a seno de x mais 9, quando eu derivo ele, vai me dar cosseno de x, certo? Por quê? Derivada de seno, cosseno. Derivada de uma constante, zero. Por isso que não tem nada aqui, só está somente o cosseno de x. Tudo bem? Outra observação. Seno de x mais raiz de 2. Se eu tento derivar esse cara, também vai me dar cosseno de x. Por quê? Esse cara aqui eu derivei e a constante deu zero. Terceiro exemplo. Vai lá. Na terceira observação, a mesma coisa. Ó. O π é 3,14. Também é uma constante. Também vai dar zero. Ó. Deu zero aqui, só ficou o cosseno de x. Então, repare o seguinte. 3 situações diferentes deu o mesmo resultado. A única coisa de diferente que apareceu aqui foi o número desses, o resultado desses números, né? O valor desses números. Então, ó, 9 raiz de 2, π. Então, o que está acontecendo ali no fzinho de x? Pode ter, tá? Não é obrigatório ter números ali, mas
pode ter números que quando você deriva vai dar zero, se ele existir, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui nesses 3 exemplos? No fzinho de x, quando eu vou derivar, quem é o f de x? F de x é o f grande linha. F grande linha, que quando eu derivo, né, deixa eu botar aqui f grande linha, né, já que eu estava derivando todo mundo. O que eu faço ali? Coloco mais c. Mais c, mais c, mais c. Tá bom? Que quando eu for derivar esse cara, vai me dar esse cara aqui, tá? Cosseno de x. Se eu derivo a tangente, vai me dar secante ao quadrado. Se eu derivo x ao cubo sobre 3, x ao quadrado. E esse mais c aqui eu estou generalizando, que pode ser qualquer número, uma constante, né? C de constante. Então, estou generalizando tudo. Muito bem. Então, resumindo o que eu acabei de falar, a definição é assim. Se f grande de x mais c é uma primitiva de f pequeno de x, a gente diz, então, que aquela expressão é uma integral indefinida de f de x. E denotamos por... Vamos lá, ó. Aí, ó. A integral... Esse S grandão aqui significa de soma, que a integral vai fazer o somatório de todos os resultados. Isso eu vou explicar mais para frente nos próximos vídeos. E tá aqui o significado dela, é uma integral. Esse dx é a variável que você vai trabalhar, né, para você integrar. No caso aqui, nesse caso ele pertence ao f de x, né? E, vou fazer a integral de alguma coisa de x. Então, a função f de x tem que ter uma variável de x, ou pode também ter uma constante, que eu vou mostrar mais à frente nas propriedades, tá? Então, tá aqui a nomenclatura da integral. Tem que ser este valor aqui. Tudo bem? Então, voltando para lá. No primeiro exemplo que a gente pegou lá em cima, a gente disse que o f pequeno de x é o cosseno de x. Ó, volta lá, ó. É o cosseno de x, tá? Então, o f de x vai ser quem? O f maiúsculo de x vai ser seno de x mais c. O resultado dessa integral vai ser quem? Seno de x mais c. Então, ó, a integral de cosseno é o seno de x mais c. Tudo bem? Mas esse resultado está certo? Tem certeza que eu fiz? Está correto? Faz a derivada. Qual é a derivada de seno? Cosseno. Olha lá. Derivada da constante? Zero. Por isso que não tem nenhum número aqui. Ó. Então, se você fizer a derivada desse cara, você retorna para o original. Secante ao quadrado. Segundo exemplo. Então, a integral de secante ao quadrado vai ser quem? Tangente de x mais c. Por quê? A derivada da tangente, secante ao quadrado. Retornei para lá. Derivada de uma constante, zero. Mesma coisa. Bateu. O resultado bateu. Então, agora vocês vão ter que fazer o quê? Vocês têm que pensar no contrário. Quando você for integrar. Vocês vão ter que pensar o contrário. Tudo bem? X ao quadrado. Qual é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3 mais c. Tudo bem? Para eu poder... Isso aqui já é tabelado, é igual às propriedades das derivadas. Isso aí a gente acaba gravando porque é uma propriedade imediata. Então, aquele resultado não tem discussão. Esse aqui não. Esse aqui, algo está influenciando ele, que é o expoente. Então, lá na derivada, quando você derivava um expoente, você subtraía um aqui em cima, certo? Na integral, você está fazendo o quê? Você está somando e você está dividindo pelo resultado do expoente. Então, está aqui a fórmula. É isso aqui que está acontecendo. Se você tem
a sua variável que você está integrando, aqui é x, aqui é u, é a mesma coisa, tá? Mesma variável. Se ele está elevado a n, a um número qualquer, quando você for integrar, soma mais 1 no expoente e divide pelo resultado dele, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fixar, então, as propriedades das integrais. Então, vamos lá. As propriedades. Vamos pegar a primeira propriedade. Se você tem a integral de 1, você não tem variável de x ali, você só tem somente um número, 1. A integral desse cara, eu chamei 1 como se fosse k, tá? Que é um número. Só que nesse caso aqui, que eu vou pegar só esse exemplo, ele sozinho se transforma em x. Por quê? A derivada de x vai dar quanto? 1, certo? Então, para esse caso aqui, quando você faz a integral de dx, é a própria variável que você está trabalhando, ó, x. Ok? E se eu tivesse um número, por exemplo, se fosse aqui um outro número, 5, esse 5 representaria esse k, tá? Que é qualquer número. Só para eu diferenciar esse número com esse aqui, tá? Aí eu mudei a letra, pode chamar de qualquer letra, não tem problema, é só para diferenciar um número do outro, tudo bem? Quando acontece isso aqui, geralmente a gente coloca um número para fora, multiplicando a integral, tá? E aí o que você faz? Resolve a integral. Então a integral de 1 dx é quem? X. E o resultado dele você multiplica. Tá lá. Tá? E no final você bota mais c. Então, vamos fazer um exemplo a respeito disso. Ó, eu tenho uma integral de 5 dx, coloco o 5 para fora, multiplicando a integral de 1 dx. Né? Porque 5 vezes 1 é 5, certo? Só para não ficar integral de dx sozinho, eu boto 1 na frente. Se quiser tirar 1, pode tirar, não tem problema nenhum, tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bom? E o resultado dessa integral de dx é quem? A própria variável. 5x mais c. Tudo bem? E lá no segundo exemplo, tá aqui, ó, menos 2. Ó, menos 2 integra dx. Isso aqui vai dar menos 2x mais c. Tudo bem? Vamos, então, para o segundo exemplo. Olha lá, a segunda propriedade. Se você tem um expoente, foi o que eu expliquei lá anteriormente, ó, e uma observação. O expoente tem que ser diferente de menos 1. Por quê? Se fosse menos 1 mais 1, 0. Em cima, aqui no expoente, tudo bem. Pode dar elevado a 0, vai acabar dando 1 no final. Mas embaixo vai dar 0. Não pode ter 0 no denominador, não é? Quem viu as aulas lá de limites e derivadas, vocês sabem que embaixo, no denominador, não pode dar 0, senão é indeterminado. Então, a única restrição para esse caso aqui do expoente é que ele não pode ser elevado a menos 1, tá bom? Então, botei aqui um exemplo. Integral de raiz de x dx. A raiz de x transforma esse cara em potência. Integral x elevado a meio. Como é que eu resolvo isso? Você vai somar no expoente dele mais 1. Então, ó, x vai ser meio mais 1 dividido por meio mais 1. Tá bom? Mais a constante c. Uma coisa que eu acabei não falando, né, que acabou passando despercebido para mim, quando você integra, você desaparece com essa cobrinha aqui da integração e desaparece com esse dx, tá? Esses dois termos aqui, esses dois símbolos, eles só significam
para te indicar que é uma integral que você vai integrar através de uma variável, tá? Então, você vai fazer uma integração em relação a x, tá? Desse valor aqui. É só isso que ele indica para você fazer. Quando você faz a integração, você elimina esse cara e elimina esse cara, tá bom? Ele não aparece mais. Então, sumiu o símbolo da integral e sumiu essa variável que você está integrando. Então, retornando aqui, ó, você vai somar mais 1 no expoente e divide pelo resultado dele. Meio mais 1 vai dar 3 meios. Então, x elevado a 3 meios sobre 3 meios. Mais c. Dá para arrumar isso aqui. A raiz, a potência, né, transforma em raiz. E essa potência aqui, você pode inverter ela, né? Se você tem a divisão de frações, repete o primeiro, multiplica o inverso do segundo. Então, 2/3. Aqui vai ficar x elevado ao quadrado, ao cubo, né? O que está em cima desce, o que está embaixo vai lá para fora. É isso aí. Raiz quadrada de x ao cubo mais c. Tudo bem? Então tá aí o resultado dessa integração. Se vocês depois quiserem fazer a derivada desse cara, vocês tentem fazer e tem que dar raiz de x no final. Tudo bem? Vamos para o próximo. 3. Agora, quando você tem um somatório na integral. Se você tem um somatório na integral, você vai fazer a integração de cada termo separado. Igual derivada. É igualzinho derivada. Ó, nesse exemplo, 2 mais x, eu vou integrar em relação a dx. Aqui é a mesma coisa aqui. Integral de 2 dx mais a integral de x dx, certo? Aquele 2, se vocês quiserem resolver direto já podem, se quiser botar o 2 para fora também pode, né? Para não ficar muito cansativo isso, já vou fazer a integração direto. Ali vai dar 2x mais uma constante 1 mais x ao quadrado sobre 2, né? Vou ter que somar 1 no expoente, 1 mais 1, 2. Divide pelo resultado do expoente, 2. Tá lá. Mais uma constante 2. Por que apareceu duas constantes aqui? Porque eu fiz uma integral de cada coisa separado. Então, a integral de 2 dx me deu esse resultado, mas ele poderia ter algum número embutido ali, tá? A mesma coisa aqui, poderia ter um número embutido aqui, por isso que eu tive que colocar esse cara aqui. Se eu faço a derivada desse cara, tem que me dar x. Se eu faço a derivada desse cara, tem que me dar 2, tá? Então, por isso que eu tive que colocar duas constantes aqui. Ah, Matheus, mas quanto vale C1 mais C2? Não sei. Eu não sei qual o valor de C1, muito menos de C2. Então, o que eu faço no final? 2x mais x ao quadrado sobre 2. E aí eu vou, no final, generalizar todo mundo. Eu vou dizer que é um número só, né? Se aqui fosse 5, aqui fosse 6, 11. O que eu fiz? Eu não somei tudo? Não deixei um resultado só? Então, é o que eu estou fazendo com C1 e C2. Estou colocando um resultado somente, tá? Para não ficar com muitas informações na hora que você for resolver cada situação. Tudo bem? Exemplo 4. Propriedade 4, né? Na verdade. Na propriedade número 4, você tem 1 sobre x dx. Tá, 1 sobre x não é a mesma coisa que x elevado a menos 1? É. Então, poderia fazer o quê? Aplicar a propriedade do expoente? Claro que não, né? Olha lá, ó. No exemplo 2, o que eu falei?
não pode ser elevado a menos 1. Se eu elevo esse cara, se eu subo com esse cara, vai ficar x a menos 1. É a única situação que isso não pode acontecer para usar esta propriedade aqui. Então, essa particularidade, eu vou dizer que o resultado dessa integral aqui vai ser o ln de x mais c. Até porque, se eu derivo o ln de x, vai me dar quem? 1 sobre x. Tá bom? Número 5. Você tem agora um número elevado à sua variável x, tá? Número que eu digo pode ser também qualquer constante, na verdade, né? Se eu tivesse qualquer outra letra diferente de x aqui, por exemplo, um z, z elevado a x. Z é uma constante porque ele não pertence à variável x, certo? Então, eu estou generalizando aqui, ó, uma constante qualquer, tá? A. Só que essa constante tem que ser diferente de 1 e maior que 0, por causa do logaritmo neperiano, tá? O logaritmo neperiano não pode ser 1, porque ln de 1 é 0, não pode dar 0 embaixo. E o valor de A tem que ser maior do que 0, porque menor do que 0 também não existe, porque não faz parte do domínio do logaritmo, tá? Não existe logaritmo de um número negativo. Isso não existe. Até porque a curva dele, do gráfico, é diferente, tá? É mais ou menos assim, ó. Um negócio assim. Aqui é x, aqui é y. Logaritmo neperiano é um negócio mais ou menos assim, tá? Ele não vai ser 0, muito menos valor negativo de x. Então, ele pode ter valor para cá, pode ter valor para cá, tá? Vai depender de como é que é a função que você está trabalhando, se tem menos na frente ou não do ln. Porém, tem que tomar muito cuidado na hora de... Na verdade, ele não é assim. Isso aqui eu estou dando a exponencial, é diferente. É desse formato aqui, ó. Porque o ln de 1 é 0. Menor do que 1, aqui eu vou botar aqui em cima, 1, ele é assim, ó. Esse aqui é o ln. Tá? É a curva do ln. Então, se você dá um valor entre 1 e 0, pode até fazer aí na calculadora agora. Qualquer valor entre 1 e 0 em x, você vai achar um valor y negativo. O x igual a 1, então se você bota lá ln de 1, vai dar 0. E se você botar qualquer valor maior do que 1, vai dar positivo, tá bom? É esse aqui, isso aqui não. Isso aqui era outra coisa, exponencial. Tá? Continuando. Então, aqui em cima, era só para concluir, a integral desse cara vai ser ele mesmo, dividido por ln de A mais C. Tá? Número 6. É elevado a x, a integral desse cara, ele mesmo, igual a derivada. Não é? Se eu derivo x, vai dar quem? Ele mesmo. Então, a integral vai ser ele mesmo. Tá? Se eu fosse analisar pelo exemplo 5, eu estaria dividindo por quem? Por ln da variável de baixo. Ó. Da variável não, da função de baixo dele. Ó, então, seria e. Estaria dividindo por ln de e. E a gente já viu que ln de e vai dar 1. É como se fosse o logaritmo de 10 na base 10. Logaritmo de 2 na base 2. Vai dar 1. Tá? 7. A integral de seno de x menos cosseno de x. Por quê? Porque se eu derivo cosseno de x, vai dar quem? Menos seno. Menos com menos, mais. Tá lá o resultado. Mais seno de x. A integral de cosseno de x, seno de x. Isso a gente já viu lá em cima. A integral da tangente, ln de secante de x mais c. A integral de cotangente de x, ln de seno de x mais c. A integral da secante vai ser ln de secante tangente.
A integral de cossecante, ln de cossecante menos cotangente. A integral de secante tangente, secante de x, né? Porque a derivada da secante é secante tangente. A integral de cossecante vezes cotangente é menos cossecante de x. A integral de secante ao quadrado de x, tangente de x. Isso aí a gente também já viu. A integral de cossecante ao quadrado de x é menos cotangente de x. Tudo bem? Então, a gente viu aí bastante propriedade que, se utilizarmos as derivadas para resolvê-las, a gente vai achar esses resultados aqui. Tudo bem? Então, falei muito de propriedades, de integrais, mas agora a gente tem que fazer o quê? Exercícios. Vamos lá, vamos fazer os exercícios para fixar isso aí. Então, se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo e tentar resolver primeiro, depois conferir com os resultados que eu for fazendo aqui, vai ser bom porque é mais prática, mais treinos que vocês vão ter. E se errar, melhor ainda, porque é errando que a gente aprende a fazer os exercícios, tá bom? Então, no primeiro exemplo aqui, no primeiro exercício, eu tenho a integral de 5. Esse aí a gente já fez, né? Mas é só para fixar. Quando a gente tem número, o que a gente faz? Repete o número, faz a integral de dx, que é a própria variável x. E no final, bota a constante, tá? Não pode esquecer o mais c, tá? Ele é obrigatório, tá? Aparecer no final de uma integral indefinida, tá? Essa aqui, como é que a gente resolve? Número pode jogar para fora e aí você multiplica o resultado dela, vamos lá, 1 sobre x, certo? Porque esse vezes esse está lá, ó. A integral disso aqui, ln. Então, 2 ln de x mais c, tá? Ou pode usar a propriedade do logaritmo, tá? Vai ser ln de x ao quadrado mais c, tá? Para quem não lembra dessa propriedade, n log de a é a mesma coisa que log de a elevado a n, tá? Que estava multiplicando, vira expoente do a. Então, virou expoente do x. Terceiro exercício. 3x ao quadrado. Tem que fazer a integral desse cara. Soma mais 1 no expoente. Então, ó. 3x ao cubo sobre 3. Certo? Mais a constante. E isso aqui vai dar x ao cubo. Mais a constante. Tudo bem? 4. 1 sobre raiz de x. Transforma em potência. Vai ser integral de 1 sobre x elevado a meio. Aí você sobe com esse x. Troca o sinal do expoente. Menos meio. Faz a integração. X elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Esse resultado aqui vai dar meio. Então, ó, x elevado a meio sobre meio transforma em raiz. Então, ó, esse 2 sobe e aqui vira a raiz de x. Tá bom? Então, número 5. Agora eu tenho aquele de somatório. Tem que fazer a integral de cada um separado. Então, para não ficar extenso, eu não vou ficar fazendo integral de mais integral, senão não vai dar espaço na folha, né? Se eu fizer isso, se tiver milhões de coisas aqui. Então,
fazendo direto, ó, a integral de x ao cubo, esquece os outros, tá? Integral de x ao cubo. X à quarta sobre 4. E também não vou ficar botando C1, C2, C3, C4, C5. Não, vou botar um C no final, tá? Para generalizar. Esquece o x ao cubo e o EX, tá? Você tem agora menos x à quinta, para fazer a integração. Então, vai dar menos x à sexta sobre 6, tá? E agora esquece esses dois termos aqui e faz só a integração desse cara. Esqueci até de botar o dx aqui. Pronto. A integral de e elevado a x, ele mesmo. E no final, eu boto mais c. Tá? Exemplo 6. Vamos lá, de novo. Faz só a integral de x. X ao quadrado sobre 2. Menos, repete aqui o sinal dele. Esse cara, você vai subir como x a menos 3. Então, vou reescrever aqui, ó, x a menos 3. Então, aqui vai ficar x tem que somar 1 no expoente, menos 3 mais 1, menos 2, dividido por menos 2, certo? A integral desse cara a gente sabe que é somente da variável que a gente vai acrescentar aqui, ó. Então, mais 4 nonos de x, mais c. Sim, dá para resolver isso aqui ainda. X ao quadrado sobre 2, menos com menos fica mais. Esse cara aqui você desce para ele ficar com o expoente positivo. Então, 1 sobre o 2 continua lá, x ao quadrado vai ficar do lado, tá? Mais 4x sobre 9, mais a constante c. Tá bom? 7. A integral de e elevado a x mais x a menos 1, isso tudo sobre 3. Tá. Para eu fazer isso, tem uma forma que eu acho bacana que vocês façam. Já que está todo mundo dividido por 3, ó, todo mundo, todos os termos estão na mesma situação. Está sendo dividido por 3, tá? Então, você pode botar 1/3 fora da integral. Tá bom? Olha essa observação. Cuidado para vocês não confundirem. Tá vendo esse 9 aqui em cima? Por que eu não botei um nono lá fora para integrar? Porque o 9 não está dividindo todo mundo, só está dividindo 4. Então, é uma particularidade daquela integral. Da integral de 4 nonos dx, só. Como esse aqui de baixo, o EX está dividindo por 3 e o x a menos 1 também está dividindo por 3, eu coloco lá fora porque esse cara eu estou fazendo, na verdade, implicitamente isso aqui, ó, é x mais 1 sobre x dx. Eu estou fazendo isso aqui implicitamente, tá? Estou fazendo o resultado dessa integral e no final eu vou fazer uma distribuição aqui de 1/3, ok? Então, 1/3 multiplica o resultado da exponencial, ela mesma. E a integral desse cara aqui a gente já viu que dá ln de x. E no final você bota mais c. Ah, Matheus, você poderia ter botado mais c lá dentro? Poderia. Aí você ia fazer a distribuição, daria a mesma coisa se ele estivesse aqui fora, tá? Mesma coisa. Número 8. Menos 2 seno de x. Bom, menos 2 vai lá para fora. Seno de x está aqui. Estou fazendo devagar porque vai ter
sinal envolvendo aqui, porque a integral de seno de x é menos cosseno. Então, ó, menos cosseno de x. E esse menos multiplicado com esse menos se torna mais. Então, 2 cosseno de x mais c. Tá? Então, ó, já fica uma dica para vocês. Pratiquem isso aqui, porque mais para frente, nos próximos vídeos, eu vou fazer isso aqui já praticamente direto. Tá bom? Para não ficar perdendo tempo, porque vocês veem que é muito passo a passo. Então, isso aqui é quase integral imediata. Eu só estou aplicando aquelas propriedades. Tá? Uma coisinha ou outra para manipular. Porém, se vocês praticarem isso aqui já vai estar na cabeça. Vocês vão ver que vai dar menos cosseno com menos mais. Não preciso fazer esse passo a passo. Então, eu vou começar a cortar alguns passo a passos aqui para não ficar muito extenso e muito cansativo. Tá bom? Continuando. Exemplo 9. Tangente e secante. Tangente de x, eu sei que vai dar secante ao quadrado. É isso? Deixa eu ver. ln de secante. ln de secante de x. Muita coisa que vocês vão ver tá tabelado, tá? Não precisa decorar, não. Até porque não tem como decorar todas as fórmulas de integrais e derivadas, né? Então, é sempre bom aquilo que vocês não conseguem gravar, vocês podem consultar, que aí não vai ter erro nenhum na hora que vocês forem fazer os exercícios. Tá? Então, a integral da tangente vai ser ln de secante de x. A integral de secante vai ser ln... Então, menos ln de secante de x mais tangente de x. E o mais c no final. E 10. Número 10, a integral de zero. Qual é o valor da integral de zero? Zero. Ah, mas e o x? Não estaria aqui? Estaria aqui, ó. 0 multiplica dx. 0 vezes x, que é quanto? 0. Ah, mas pode ter algum número? Pode. Pode sim. Aqui pode ter 2. Derivada de 2, 0. Não é? Então, o resultado final aqui é só a constante c. Tá? 11. 6x... que multiplica cosseno de 3x ao quadrado. Agora me pegou. Por que que me pegou? Tem um produto. Eu não vi nenhuma propriedade até agora que envolvesse produtos de duas variáveis. Eu vi o do número multiplicando a variável, certo? Aquele 2x, integral de 2x, aquele produto tudo bem. Mas agora eu tenho uma variável x aqui e uma variável x aqui, que estão fazendo um produto. A gente viu lá na derivada que acontecia algo a mais, não era simplesmente imediato, né? Aconteceu alguma coisa lá. Se acontecer alguma coisa lá nas derivadas, vai acontecer alguma coisa também aqui nas integrais, ok? Porém, isso veremos na próxima aula. Tá? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima aula.